Bienvenidos a mi canal. Soy Kaká y estoy planificando mi futuro lejos de las deudas. Hello, welcome to my channel. I'm Kaká and I'm planning my future away from debt. Oi, gente. A introdução do canal tá um pouco diferente hoje, né? Porque nós estamos começando um projeto bem bacana que chama Ahorro con Amigas, ou traduzindo seria Salvando com Amigas. Nos Estados Unidos eu acho que eles chamam Mini Mondays, eu acho. Basicamente são pequenos desafios que as meninas acabam se trocando e guardando e brincando juntas. Basicamente é um projeto bem bacana que eu gostaria muito que nós aqui do Brasil nós implementássemos, né, a nossa comunidade de blogueiras. Não quero dizer blogueiras porque a gente não tem blog, né? Mas que a família do pessoal que faz a técnica dos envelopes acabassem abraçando. Bom, eu separei aqui alguns desafios, tá? Mais de uma amiga, né? Que o objetivo é salvar com a amiga, ou seja, seria como se fosse brincando com uma amiga. Esses aqui são da Show Dívidas. Eu vou pedir pra vocês, eu vou pedir pro pessoal, a minha impressão não ficou boa, cortou no final, tá? Eu vou pedir pro pessoal aqui do Brasil, se possível, que vocês colocassem um nome no desafio de vocês, que vocês fazem, às vezes eu salvo no meu Drive ou acabo imprimindo, e depois eu não sei quem fez o que, eu não consigo dar os créditos para as pessoas. Mas aqui eu tenho Show Dívidas, é um canal muito bacana da Fran, eu recomendo todo mundo a seguir. Eu vou fazer esse da flor, desafio floral, tá? Eu tenho aqui desafios da Mi Budget. Esses aqui eu adquiri, muitos deles são gratuitos, o da Show Dívida é gratuito. Esse aqui eu adquiri no canal, eu mandei um e-mail para ela me disse quais eram os que ela tinha disponíveis e eu comprei dela. Eu vou fazer hoje esse aqui, ó. O poupar é um ato de respeito a si mesmo. Vou fazer esse aqui que eu achei muito bonitinho. Aí nós temos das nossas amigas, essa aqui é Ahorro de Ari. Espero que eu esteja pronunciando direito, né, gente? Gastei todo o meu espanhol aqui. Olha que coisa mais linda essa Hello Kitty. Olha só isso aqui. Não quero nem pintar isso aqui de tão bonito. Enfim, esse aqui, vou guardar aqui. Nós temos também uma queridona que é a Mi Estilo de Ahorro. MC. Mi Estilo. Olha só, coisas mais lindas. Esses aqui tudo são arquivos que elas disponibilizam gratuitamente para a gente poder brincar juntos. Mi Reto de Ahorro. Sério, gente, eu preciso aprender espanhol. Mi Reto de Ahorro. Eu vou escolher esse aqui dos perfumes, que eu já tô visualizando eles coloridões, assim. Deixa eu mais pra trás aqui. E vou escolher esse aqui da Floating Fonts. Olha só que coisa mais linda. Ela disponibilizou, acho que foi essa semana. Lá eles estão no hemisfério contrário ao nosso, né? Então, porque Estados Unidos, Canadá. Então, pra eles estão indo pro outono, né? E Thanksgiving, essas coisas todas. E nós aqui estamos saindo do inverno e indo pra primavera. Não faz muito sentido, mas eu amei demais esses coelhos e eu vou usar, apesar da gente não estar no outono. Aliás, muitas coisas não fazem sentido. Por exemplo, o Papai Noel, boneco de neve, aqui, pra nós, o nosso Natal é um calor de 40 graus, né, gente? O nosso Papai Noel devia estar de, sei lá, de sunga na praia. Bom, e esse aqui é o meu. Eu acho que não é normal, assim, não é tradicional usar o seu próprio desafio. Esse aqui foi o desafio que eu disponibilizei para vocês em comemoração dos 100 inscritos. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, assistindo os vídeos, dando os likes.
Aliás, se você não deixou o seu like ainda, por favor, nesse momento deixe. Isso é muito gratificante, isso apoia muito o canal. Isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom e ele acaba sugerindo para mais gente. Então, se você puder deixar seu like ou seu comentário. E se você tem um desafio também, que gostaria de entrar aqui na nossa lista, né? Por favor, deixa seu canal aqui, sua recomendação, que a gente vai tentar fazer isso aqui, essa corrente se multiplicar, tá? Como é que vai funcionar? Eu já fiz muitos saving challenges, tá? Shutterbox, eu comprei umas da Two Sister Bees, só que atualmente eu não tenho muito dinheiro disponível, né? Porque todo o meu foco está no projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão, então eu não tô com muita verba, eu não tô colocando isso no meu planejamento, né? Dinheiro para desafios. Eu fiz uma renda extra, então eu tô com um dinheirinho aqui, e as gurias fazem de um jeito bem bacana. Como é que elas fazem? Elas jogam o dado, e aí elas separam as notas, e aí elas contam, tipo, vamos supor, deu 6, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a pessoa colocaria o dinheiro naquele desafio, né? Então, eu acho que eu vou fazer dessa forma. Antes, deixa eu estabelecer com vocês que cada um desses símbolos, para mim, vai valer R$2. A gente vai eliminar, a gente vai, na realidade, jogar de forma que o desafio fique completo muito rápido, porque a ideia é que a gente termine o desafio umas 2 semanas, 3 semanas, por isso que eles, normalmente nos Estados Unidos fazem mini challenge, mini Friday, porque como é pouco dinheiro, né, eu não vou fazer um negócio que custa 10, porque eu não posso não ter 10, né? Então, cada um desses símbolos para mim vai valer R$2. No final do vídeo, eu vou colocar a minutagem agora para você ver. Eu vou conversar um pouco sobre câmbio entre real, peso e dólar. E mostrar um pouco das notas as notas de reais para quem não conhece, quem não entende, porque eu sei que eu tenho algumas pessoas que estão subscrevendo que não são do Brasil. Então, podem não conhecer as nossas notas e não entender o câmbio. Principalmente essas amigas aqui, caso elas visitem e nos conheçam, né? Eu quero deixar isso explicado. Se você também tiver interesse de saber, a minutagem tá aí. Ok, gente, o que nós temos de dinheiro hoje para brincar? Eu decidi que eu vou separar moedas de R$1 e dessa vez tem R$5 aqui porque sobrou, mas a ideia é que eu separe notas de R$2 e moedas de R$1. Eu tenho, para brincar, vamos contar. 5, 7, 9, 11, 13, 15, certo? Sim, vou contar de novo. 5, 7, 9, 11, 13, 15. Temos 15 notas. Eu vou dar uma misturada assim, deixar os 5 no meio, porque a gente vai revezar. Em moedas de R$1, nós temos 2, 4, 6, 8. Essa moeda é moeda de R$1. Ok? Então, vamos começar. Vamos começar com as notas primeiro. Opa. 3. Arroros de Ari. 5. Floating Funds. Show dívidas. Show dívidas pegou R$5. Gente, todos os canais vão estar aqui embaixo linkados, tá? E depois, quando você termina... show dívidas. Quando você termina de fazer, você pinta conforme você escolhe e quando termina o desafio, você coloca num Sinking Funds, em qualquer envelope, alguma coisa que você esteja guardando. Eu vou usar esses aqui, como não estão dentro da minha verba, eu vou usar esse dinheiro para aqueles envelopes de baixa prioridade, que são coisas que eu não estou aportando agora, mas que vão aparecer. Por exemplo, eu fiz questão de escolher esse de outono, que tem a Páscoa, que eu vou colocar no envelope da Páscoa, que eu ainda não estou guardando dinheiro, mas sei que vai chegar. Depois eu quero pegar um desafio do Natal, por exemplo.
E aí eu vou colocando os troquinhos lá. Vamos lá? 4. 1, 2, 3, 4. Ai, que bom. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver? 3. Gente, nenhum real aqui pra mim. Olha aqui, nenhuma vez eu tirei o 6. Olá! 4. 1, 2, 3, 4. 2. Não apareceu pra vocês, peraí. 4. 1, 2, 3, 4. 5. Gente, acabou meu dinheiro. É isso. E esse aqui não pintou nenhum. Faz parte. Agora nós vamos contar o dinheiro de cada um dos desafios e pintar de acordo com cada envelope. Se vocês gostam de acompanhar isso, de ver... se vocês gostam de acompanhar isso, se vocês gostam de ver a gente pintando desafios, me acompanhem. Então, vamos começar pintando. Eu disse que aqui tem 5, 7 e 8, né? Eu disse que cada símbolo ia valer 2, então eu vou pintar 4 florzinhas. Então, vamos ver. 4 florzinhas. Vocês gostam de pintar? Eu vou pintar muito mal, gente, porque essa é uma parte que tinha que ficar mais relaxante, assim, né? Eu não pinto bem. Mas eu gosto de pintar. Mesmo porque a minha mesa, ela é porosa, então ela aparece, né? Eu vou pintar de outra cor, peraí. Vou fazer o seguinte, aqui assim, dessa cor assim, vou pintar. Gente, eu gostaria muito que nós no canal aqui no Brasil, a gente começasse a fazer isso. Imagina se cada um faz um desafio, assim, disponibiliza e a gente começa a fazer o mesmo desafio juntos pra gente assistir. Tu vê, eu com, sei lá, 20 reais, brinquei bastante, né? Podíamos fazer algo similar aqui. Ficou bonito, gostei. Vamos ver aqui. Pintarei as tulipas assim. São 4, né? 2 vezes 4, 8. 7, 8. Isso aí. Vou pintar as tulipas assim, ó. Vou considerar essa aqui... não, vou fazer tudo pra... considerar isso aqui uma flor só. Tem que ser justa, né? Senão vou demorar uma eternidade pra terminar o da Show Dívidas. Gosto muito da Fran, mas não é a ideia. Ok. Daí, como é que a gente faz? Eu vou colocar no envelope ali. Depois eu mostro pra vocês como é que fica. Aí eu faço assim. Eu vou fazer umas capas aqui. Mas por enquanto, vou deixar assim. Ah, olha só como ficou bonito. Obrigada, Fran. Agora vamos pra Mi. A Mi tem 2, 3. Então, eu vou pintar um coração e meio, porque cada um vale 2, né, gente? Então, vocês estão vendo aqui? E vai ficar parecendo um coração meio partido. Mas o que vale é a intenção. Espero que vocês tenham me perdoado pelo espanhol horrível que mas eu tentei, meninas.
Minha língua é meio travada, assim, sabe? Pro arroro. Às vezes quando solta, relaxa, assim, sai. Mas... Como é que tá sendo o final de agosto de vocês? Tudo certo? Obrigada, Mi. Vocês todas me ajudam a guardar dinheiro. Aqui temos R$ 5. 2, 4, 5. Tá feinho esses dois aí, tá? Vamos lá. Então dá 2,5. Esse aqui eu vou já pintar assim. Aqui metade. Daí vou pintar um de azul. Verde, quer dizer. Verde. E um de amarelo. Gente, se eu pintasse bem ia ficar tão lindo isso aqui. Mas vou te dizer, já tá tão lindo assim que não dá vontade de pintar. Não dá não. Ok. Arroro com Ari. Muito obrigada, Ari. Gosto muito do teu canal. Convido todas as meninas, quem consegue entender espanhol, que vá lá visitar. Ah, essa guria aqui é muito legal. 2, 3. Ah, esse canal aqui é muito legal. E tem muitos freebies, muitas coisas gratuitas pra nós. Aqui deu 3, então vai dar metade. Metade de um frasco. E eu quero aquele outro azul, vai ficar bonito aqui. Quem tem criança, isso aqui é um exercício bem legal, assim, sabe? De fazer a criança participar. Porque a criança gosta de pintar, né? Se você conseguir ensinar seu filho a guardar R$ 1, R$ 2 e colocar ele pra pintar, ele vai entender aos poucos. Então tá, nós temos R$ 3 aqui. Esse já foi. Ok, vamos colocar aqui. E Floating Funds. Temos 2, 3. Ok. Cada um vale 2, então a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui a gente faz assim. Vou marcar assim. E vou marcar só um. Que cada um vale 2. Note como os desafios das amigas cabem exatamente no envelope. Certo? Certo. E o meu, né, gente? Que tá aqui. Infelizmente não pintamos nada. Vou guardar aqui. Era isso. Agora eu vou fazer só um pequeno adendo mostrando a nossa moeda, né? E o câmbio. Para vocês entendam, eu pesquisei peso mexicano versus real. R$ 1 é igual a 3 pesos mexicanos. Então, é 1 para 3. E a cotação do dólar... é $1 vale R$ 5, né? Tem uma diferença aí, então quando eu falo R$ 10, por exemplo, vou mostrar as notas para vocês. Aqui a gente tá usando notas cenográficas. Essa é a nota de R$ 2. Então, isso aqui valeria, se 1 é 3, são 6 pesos. 6 pesos, né? Essa aqui é a nota de R$ 5, isso aqui seria $1, né? Ou
15 pesos. Nota de 10 reais. Ó, eu sinto falta, às vezes, nos vídeos que eu vejo de outros países, que eu não conheço as notas, né? Ninguém nunca mostra. Essas notas são cenográficas, tá? Tá escrito sem valor, é porque a gente faz só pra gravar vídeos. Ó, 50 reais tem a onça. 100 reais. Aqui tá escrito República Federativa da Criança, porque é pra jogar pra criança, mas na nota verdadeira está escrito República Federativa do Brasil, né? Aqui tem os animais, sempre tem um animal atrás, ó. Estão vendo? Toda nota sempre tem um animal atrás. E a nota de 200, que é a nota mais nova que a gente tem. Aqui também tem um animal atrás. E é isso. É só um adendo sobre o câmbio atual. Certo, pessoal? O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Tentei fazer o mais rápido que eu podia, para não ficar chato para vocês, não ficar muita conversa. E desculpa se eu falei mal espanhol e inglês, tá? Eu só tentei cumprimentar as amigas. Beijão, bye bye! Gente, desculpa se o meu espanhol não foi muito bom. Pra quem não sabe, eu sou daqui do Sul, né? Sou brasileira, sou aqui do Sul. E como nós temos o Mercosul aqui, o espanhol para nós é muito próximo. Tanto o espanhol, por causa da colonização, entende? Nós tivemos muitas guerras aqui no nosso estado, onde Espanha e Portugal, na colonização, brigaram. Nós costumamos dizer que nós falamos portunhol, que é uma mistura de português com espanhol, que a gente enrola a língua, mas a verdade é que as duas línguas têm um radical no latim, né? E então muitas palavras são muito parecidas, e a gente consegue entender, por exemplo, planeando, planejando. Então, a pronúncia é diferente, mas a gente, num contexto, a gente consegue interpretar, né? Diferente do inglês, né? Não quero ofender ninguém. Dito isso, eu consigo acompanhar alguns canais que estão utilizando a técnica dos envelopes também, fazendo um trabalho bem bacana. Eu só, às vezes, não consigo entender direito de onde são. Às vezes eu vejo a República do México nas notas, outras eu vejo umas notas diferentes. Eu não consigo entender direito. Mas é isso.